Olá, galerinha, tudo bem? Então nós viemos hoje para falar finalmente sobre um conto clássico das ficções policiais, que é Sherlock Holmes nos Um Estudo em Vermelho, que é o primeiro conto do detetive mais famoso aí do mundo. Bora conferir? Então, quando eu li o Sherlock Holmes, eu li através dessa coleção da editora HarperCollins, que na verdade é uma sequência que tá aqui atrás, ó, não sei se vocês conseguem ver, que são 4 livros do Sherlock Holmes com um compilado de todos os contos que o Sir Arthur Conan Doyle, que é o escritor do original do Sherlock Holmes, escreveu sobre esse personagem. Existem também as literaturas infanto-juvenis do Sherlock Holmes, que para quem está começando a ler, ou quem ainda tem dificuldade em ler livros muito longos e se concentrar nessas leituras, de repente é uma boa opção. Então, por exemplo, essa historinha, ela é super fininha, ela começa já tem um monte de páginas até começar de fato a história. As letras são extremamente grandes. Então, enfim, é uma história super curtinha, com uma adaptação infanto-juvenil desse mesmo conto, Um Estudo em Vermelho, que tem nesse livro. Esse livro não é só sobre Um Estudo em Vermelho, existem 2 grandes contos aqui do Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho, O Sinal dos Quatro, e mais uma série de outros contos curtos que estão no final do livro. Então esse livro não é só do Estudo em Vermelho. Mas, evidentemente, o conto que está aqui nessa versão é mais completo, é uma linguagem mais próxima de uma tradução fiel ao que foi escrito pelo autor Sir Arthur Conan Doyle. Então é um inglês, né, em tradução para português, oitocentista, né, do século XIX, não é uma linguagem tão própria da atualidade, coisa que esse livro já se preocupou em trazer para uma linguagem mais coloquial, mais jovial, mais para os nossos adolescentes. Então, bora falar direto sobre o conto Um Estudo em Vermelho. Esse conto, ele vai narrar pela voz do próprio Dr. Watson, então é um conto narrado em primeira pessoa, um narrador personagem, que é o Dr. Watson, como ele conhece o Sherlock Holmes. Então ele vai contar, assim, basicamente como eles foram apresentados, né? E aí ele começa introduzindo a sua própria história. Ele é um cirurgião, médico cirurgião, que estava na guerra do Afeganistão, lá do século XIX. Ele foi ferido no meio do trabalho, da prestação de serviço dele na guerra, e ele acaba retornando para a Inglaterra por conta disso. Ele ganha uma pensão do exército, porque ele é um soldado aposentado. Essa pensão é bastante modesta, então é um valor que, assim, não garante uma vida com bastante recursos. E Londres, já lá no século XIX, era uma cidade extremamente cara de se morar. Então ele não consegue bancar o aluguel de um apartamento em Londres sozinho. E aí ele tá em busca de alguém que divida o apartamento com ele. Ele acaba encontrando um antigo conhecido numa praça em Londres, e esse conhecido, ele comenta: nossa, você é a segunda pessoa que comenta comigo hoje que gostaria de rachar o aluguel de um apartamento, mas não sabe com quem. E aí esse conhecido em comum entre o Dr. Watson e o Sherlock Holmes os apresenta, e eles acabam dividindo o tal do apartamento. O Sherlock Holmes, ele tem um emprego no livro, ele trabalha como num laboratório de um hospital. Então ele estava dentro do próprio laboratório quando esse conhecido do Watson e dele os apresenta. E ele tá lá super empolgado com uma descoberta científica que ele acabara de fazer. Antes que eu vou compartilhar a leitura com vocês. Era uma sala ampla, com paredes cheias de prateleiras entulhadas de incontáveis frascos. Havia mesas baixas e largas espalhadas por ali, juncadas de retortas, tubos de ensaios e pequenos bicos de Bunsen, com suas chamas azuis oscilantes.
Na sala, só vi um estudante curvado sobre uma mesa afastada, absorvido no seu trabalho. Ao ouvir nossos passos, ele olhou em volta e ergueu-se com uma exclamação satisfeita. Descobri! Descobri! Ele gritou para meu acompanhante, correndo para nós com um tubo de ensaio na mão. Descobri um reagente que é precipitado pela hemoglobina e por nada mais. Se ele tivesse descoberto uma mina de ouro, seu rosto não demonstraria uma alegria maior. Dr. Watson, Sr. Sherlock Holmes, apresentou Stanford. Como vai? Disse ele cordialmente, apertando minha mão com uma força de que eu não julgaria capaz. Vejo que esteve no Afeganistão. Como é que sabe? Perguntei espantado. Não veio ao caso agora. Ele respondeu dando uma risadinha para si mesmo. No momento, a questão é sobre a hemoglobina. Percebe a importância da minha descoberta, não? Quimicamente é interessante, sem dúvida, mas na prática, respondi. Como? Meu caro, é a descoberta mais prática da medicina legal dos últimos anos. Não percebe que com isso teremos um teste infalível para mancha de sangue? Venha cá. Em sua ansiedade, segurou-me pela manga do casaco e me puxou para junto da mesa onde estivera trabalhando. Tomemos um pouco de sangue fresco, disse, enfiando um comprido estilete no dedo. Aparou numa pipeta a gota de sangue que saiu. Agora, adicione essa pequena quantidade de sangue a 1 litro de água. Perceberá que a mistura tem a aparência de água pura, pois a proporção do sangue não pode ser maior que 1 para 1 milhão. Entretanto, não tenho dúvida de que obteremos a reação característica. Enquanto falava, ele jogou alguns cristais brancos dentro do recipiente, acrescentando em seguida algumas gotas de um fluido transparente. O conteúdo adquiriu imediatamente uma tonalidade escura de mogno, ao mesmo tempo que um pó acastanhado se concentrava no fundo do recipiente de vidro. Ahá! Exclamou ele, batendo palmas e parecendo tão encantado quanto uma criança com um brinquedo novo. O que acha disso? Parece um teste bastante delicado, observei. Ótimo, ótimo! O antigo teste com o guaiaco era muito rudimentar e impreciso. O mesmo se pode dizer do exame microscópico dos glóbulos do sangue. Este último é inútil se as manchas já tiverem algumas horas. Isso aqui, no entanto, parece funcionar perfeitamente. Seja o sangue novo ou antigo, se esse teste já tivesse sido inventado, centenas de homens que agora andam por aí em liberdade estariam pagando por seus crimes há muito tempo. É mesmo? Murmurei. Casos e mais casos criminais esbarram seguidamente nesse ponto. Um homem se torna suspeito de um crime, talvez até meses depois que ele foi cometido. Suas roupas de baixo ou as calças são examinadas e revelam manchas padacentas. Serão manchas de sangue? Lama? Ferrugem? Frutas? De quê? E por quê? Essa é uma questão que tem confundido muitos especialistas. E a razão? Não havia um exame de laboratório confiável. Mas agora temos a reação Sherlock Holmes, de modo que não haverá mais dificuldades daqui por diante. E quem já assistiu CSI sabe que todos os CSIs, o primeiro teste que é feito é aquele se existe sangue nas cenas de crime. Enfim, o Sherlock Holmes no livro, ele é descrito como se fosse o pai da ciência forense. Então você que gosta de CSIs, né, que adora os CSIs da vida, você vai adorar o Sherlock Holmes, porque ele seria assim como se fosse o nascimento, o surgimento de um cientista CSI. Bem, para nós, hoje, do século XXI, é até um pouco complicado imaginar que antigamente os detetives investigavam crimes muito baseados em conceitos morais do que em evidências. Então, assim, o Sherlock Holmes, ele briga mesmo com a Scotland Yard. A Scotland Yard seria como se fosse a inteligência britânica, né? Seria como se fosse o FBI dos Estados Unidos. Então, é um equivalente. Então, nos Estados Unidos, você vai ter lá o Federal Bureau Investigation e lá na Inglaterra, a Scotland Yard. Então, o Sherlock Holmes, ele conhece dois investigadores
que eles chamam de superintendentes, né? São dois que seriam os agentes do FBI. Então existem dois superintendentes da Scotland Yard, que é o Lestrade e o Gregson, que são dois personagens que vão fazer parte do Estudo em Vermelho. E o Sherlock, ele fica o tempo todo discutindo com esses investigadores ao longo de todo o conto, porque esses investigadores, eles querem medir um assassinato, a investigação, por valores morais, valores pessoais. E o Sherlock, ele briga que o que deve ser considerado são as deduções científicas e lógicas. E aí ele constrói meios científicos de comprovar as evidências que estão dentro do lugar. Tanto é que ele fala que quando você chega numa cena de crime, você tem que observar o que está ali, o que as pessoas comuns não enxergariam, sem um juízo de valor. E dali você analisar cientificamente, através da física, da química, de conceitos biológicos, para chegar naturalmente, por dedução lógica, ao criminoso. Para quem assiste CSI, Sherlock Holmes não falou nada de diferente. Mas o Lestrade e o Gregson nem sempre concordam e nem sempre conseguem observar com aquela naturalidade que o Sherlock apresentava os fatos. Eu vou ler para você o trechinho em que o Watson conhece o Sherlock. Que ele fala assim: a ignorância de Holmes era tão surpreendente quanto o seu conhecimento. Ele parecia não saber quase nada sobre literatura, filosofia e políticas contemporâneas. Mas minha perplexidade atingiu o auge quando descobri, por acaso, que ele ignorava a teoria de Copérnico e a composição do sistema solar. Para mim, um ser humano civilizado do século XIX que não soubesse que a Terra girava em torno do Sol era algo tão extraordinário que quase me recusava a acreditar. Gente, quando eu li esse trecho, eu fiquei pensando que o Watson pensaria das pessoas no século XXI que duvidam disso. Mas o que ele quis mostrar, ele faz até uma lista na página em seguida dos conhecimentos de Sherlock Holmes. Porque o Sherlock Holmes, ele é descrito como uma personagem que tem amplos conhecimentos das ciências exatas. Ele vai descrever as ciências e o quanto que o Sherlock sabe. Literatura, 0. Filosofia, 0. Astronomia, 0. Política, bem fraco. Botânica, variáveis. Versado nos efeitos de belladonna, ópio e venenos em geral. Não sabe nada sobre jardinagem e horticultura. Geologia, práticos, mas limitados. À primeira vista, sabe reconhecer solos diferentes. Quando chega de suas caminhadas, mostra-me manchas e respingos nas calças e, por sua cor e consistência, me dizem que parte de Londres as recebeu. Química, profundo. Anatomia, acurados, mas pouco sistemático. Literatura sensacionalista, imensos. Ele parece conhecer todos os detalhes de cada horror perpetrado neste século. Toca bem violino, é perito em esgrime boxe, além de hábil espadachim, e tem um bom conhecimento prático das leis inglesas. Quando o Sherlock e o Watson se conhecem e ele fala de cara que o Watson tinha acabado de chegar do Afeganistão, sendo que todos os antigos conhecidos do Watson que encontraram com ele perguntaram o que tinha sido dele, que ele estava desaparecido há um tempo. E para todos ele precisa contar que ele esteve no Afeganistão. E sempre é uma surpresa. Nossa, a gente não sabia. O Watson achou esquisitíssimo uma pessoa que ele nunca ouviu falar, que nunca tinha visto na vida, olhar para ele a primeira vez, assim, em 10 segundos, bater o olho e falar: você esteve no Afeganistão? E aí ele quis saber como que o Sherlock conseguiu chegar a essa conclusão. E aí, quando eles já estavam morando juntos, o Dr. Watson, ele pegou uma revista, né? E eu vou ler esse trechinho para vocês também. Peguei uma revista em cima da mesa e tentei matar o tempo com ela, enquanto meu companheiro mastigava silenciosamente sua torrada. Deparei-me com um artigo cujo título fora sublinhado a lápis e, naturalmente, passei os olhos por ele. O título um tanto pretensioso era O Livro da Vida.
E o artigo se propunha a demonstrar o quanto um homem observador poderia apreender por meio do exame minucioso e sistemático de tudo que lhe caísse sob os olhos. Tive a impressão de que aquilo era uma extraordinária mistura de absurdo e sagacidade. A argumentação era compacta e intensa, mas as deduções pareciam rebuscadas e exageradas. O autor afirmava que uma expressão momentânea, um repuxar de músculo ou um movimento dos olhos podiam denunciar os pensamentos mais íntimos de um homem. Segundo ele, era impossível que alguém bem treinado na observação e na análise fosse iludido em suas deduções. As conclusões seriam tão infalíveis como tantas proposições de Euclides. Para os leigos, esses resultados pareceriam tão extraordinários que, enquanto não aprendessem o método pelo qual haviam sido obtidos, considerariam o homem que chegara a eles uma espécie de adivinho. A partir de uma gota d'água, dizia o autor, um pensador lógico poderia inferir a possibilidade de um Atlântico ou de um Niágara, sem jamais ter visto um ou outro ou ouvido falar deles. Assim, toda a vida é uma grande cadeia, cuja natureza é revelada pela simples apresentação de um único elo. Como todas as artes, a ciência da dedução e da análise só pode ser adquirida após um aprendizado demorado e paciente. Mas a vida não é suficientemente longa para permitir que algum mortal atinja a perfeição máxima nesse campo. Antes de se concentrar nos aspectos morais e mentais do assunto que apresenta as maiores dificuldades, o pesquisador deve começar pelo domínio dos problemas mais elementares. Ao encontrar um semelhante, que ele aprenda, em um relance, a distinguir a história do homem e o ofício ou profissão que ele exerce. Por mais infantil que esse exercício possa parecer, ele aguça as faculdades de observação, ensinando para onde se deve olhar e o que procurar. Pelas unhas de um indivíduo, pela manga do seu paletó, seus sapatos, o joelho das calças, as calosidades do polegar e indicador, pelos punhos da camisa, em cada um desses detalhes, a profissão de um homem é nitidamente revelada. Que tudo isso junto deixe de esclarecer um investigador competente é quase inconcebível. Bem, quando o Watson lê A Ciência da Dedução, esse artigo, ele discorda veementemente dele e ele fala mal desse artigo para o Sherlock Holmes, que obviamente é um extremo adorador da ciência da dedução. Afinal de contas, a personagem do Sherlock Holmes é a própria tese do escritor, o Sir Arthur Conan Doyle, de que sim, você consegue chegar a uma quase perfeição dessa análise, dessa observação do seu universo, aperfeiçoando dia a dia o seu olhar científico, analítico, racional, objetivo, em detrimento de uma observação sempre levada pela emoção, pela moralidade, por julgamentos construídos à base da cultura social, enfim. Então o treino, a ciência da dedução é, na verdade, se apegar mais à razão do que à emoção e trabalhar um olhar que sempre questione, faça uma reflexão, que faça uma busca. E eu achei engraçado porque vamos pensar que essa ciência da dedução do Sherlock Holmes tem absolutamente tudo a ver com a proposta do nosso canal, que é o que mesmo? Aquela trilogia? Reflexão, autocrítica, né, desconstrução. Então, assim, afinal de contas, é você ser racional para o olhar das coisas. Aquela razão, claro que quando a gente fala isso hoje, século XXI, a gente já trabalha o casamento entre o socioemocional e o científico-cultural, né?
mas lá dentro da ciência da dedução do Sherlock Holmes, ele quer dizer assim, a gente parar de olhar para as coisas com aquela emoção. Eu chego numa cena de crime e eu vou olhar e falar, ai meu Deus, que monstro fez isso? Ai meu Deus, como que pode? E eu começo a humanizar e a ser emotivo com a situação. Não olhe dessa forma, olhe de forma racional. O que você está vendo? Eu estou vendo um corpo, como esse corpo está, o que tem nesse corpo, qual a distância dele. Só que para você conseguir ter essa bagagem de deduções, que aí entra a minha crítica à própria história do Sherlock Holmes em si, do Arthur Conan Doyle. Você precisa ter uma bagagem cultural muito grande, porque a maioria das deduções que o Sherlock Holmes faz depende de um conhecimento cultural muito amplo, porque senão você não consegue deduzir determinados fenômenos. Você só fica fechado às deduções de dentro da sua bolha e do seu universo cultural, dentro da ciência que você domina. Se você amplia essa ciência, você amplia esse universo cultural, você amplia esse olhar, a sua capacidade de ser mais perfeito nessa dedução lógica, evidentemente vai melhorar. E daí entra a minha crítica, porque como eu acabei de ler lá atrás para vocês, o Dr. Watson fala que o Sherlock Holmes ele tinha um campo de conhecimento extremamente limitado. E eu não acho que isso se mantém logicamente sustentado ao longo de todos os contos do Sherlock Holmes, porque a capacidade lógica dedutível que ele tem não depende só de conhecimentos científicos, físicos, químicos, geológicos. Ele acaba precisando ter uma noção de alguns comportamentos sociais, de algumas prioridades e universos culturais, para conseguir entender a relação e a causa e consequência de todos os elementos dentro desse ciclo. Uma coisa que vale a gente salientar aqui é que, apesar do Sherlock Holmes ser o investigador da literatura ficcional policial mais conhecido do mundo e até hoje ser um dos mais antigos entre os investigadores literários, ele não foi nem de longe o primeiro. Antes do Sherlock Holmes ter sido criado pelo Sir Arthur Conan Doyle, já existiam dois grandes investigadores, um que foi feito pelo escritor famoso, mais americano, Edgar Allan Poe, que foi o Dupin. Eu cheguei até a fazer um vídeo que já tem no canal, que fala sobre os assassinatos da Rua Morgue, que foi a primeira aparição do Auguste Dupin. E além do Dupin, tem o Lecoq. O Lecoq, aí sim é do Émile Gabourin. Eu não sei falar isso, gente. Apesar de ter feito aula de francês, não sei pronunciar. Émile Gaboriau, eu acredito que seja isso o nome dele, que é o Lecoq. O Lecoq, ele não tem versões atualizadas brasileiras. Então, em português, se você quiser ler essas investigações criminais do Lecoq, você vai precisar comprar esses livros que estão em frangalhos, tá? Porque não teve novas adaptações, não tiveram novas traduções, mas esses dois investigadores, eles são anteriores ao Sherlock Holmes. Daí vale lembrar que Um Estudo em Vermelho, ele foi publicado em 1887. Portanto, essas histórias, elas são anteriores a essa data. E é interessante que no livro, né, no conto Um Estudo em Vermelho, o Sherlock Holmes ele vai ridicularizar esses dois investigadores literários anteriores a ele. Eu li um pedaço desse trecho lá no vídeo do Assassinatos da Rua Morgue, mas eu vou ler com o detetive do Gaboriau. Tudo parece muito simples da maneira como você explica, responde sorrindo. Você me lembra do Dupin, de Edgar Allan Poe. Nunca pensei que esse tipo de gente existisse na vida real. Sherlock Holmes levantou-se e acendeu seu cachimbo. Sem dúvida, imagina estar me fazendo um elogio quando me compara a Dupin, observou. Bem, na minha opinião, Dupin era um tipo bastante inferior.
aquele seu truque de interromper os pensamentos do amigo com um comentário oportuno após um silêncio de 15 minutos, além de espalhafatoso, é superficial. Não duvido que ele tivesse um certo dom analítico, mas não era de modo algum o fenômeno que Poe parecia imaginar. Então ele já desfez das aventuras do Dupin do Edgar Allan Poe. Aí o Watson vai perguntar, já leu as obras do Gaboriau? Lecoq corresponde à ideia que você faz de um detetive? Sherlock Holmes fungou com ironia. Lecoq era um grande trapalhão, disse ele irritado. Sua energia era a sua única qualidade. Esse livro me deixou francamente enojado. A questão consistia em identificar um prisioneiro desconhecido. Eu teria feito isso em 24 horas, enquanto Lecoq levou uns 6 meses. Um livro assim poderia ser um manual para os detetives aprenderem o que devem evitar. Aí o Watson acaba chegando à conclusão que todos nós temos quando nos deparamos com Sherlock Holmes. Este sujeito pode ser muito esperto, pensei, mas certamente é bastante presunçoso. Enfim, realmente a gente acaba deduzindo que Sherlock Holmes é um serzinho bastante arrogante, convencido, presunçoso. Mas o próprio conto, Um Estudo em Vermelho, vai mostrar que ele tirou sarro, né? Que o Lecoq levou 6 meses para conseguir achar um criminoso e ele leva 3 dias. Então ele não conseguiu em 24 horas, como ele disse que faria, mas ele levou somente 3 dias para encontrar o assassino. Então ele comprova que sim, que ele é muito mais inteligente que o Lecoq, muito melhor que o Dupin, porque ele usa a ciência da dedução de uma forma mais aperfeiçoada. E aí entra pra gente justamente a importância do narrador dessa história ser em primeira pessoa, ser o Watson, e não o narrador onisciente ou o próprio Sherlock Holmes contando a história. Porque o Watson é uma pessoa comum. Ele é uma pessoa assim como nós, como eu, você. É uma pessoa que quando entra numa cena de crime, ele vai pelo emocional, ele vai pelo olhar julgador. Ele não consegue ser frio e só ver o racional e só olhar a coisa cientificamente sem nenhum juízo moral ou emocional imbuído naquilo. E aí ele vai ser, a narrativa dele é imprescindível para traduzir para nós leitores o que é esse universo do Sherlock e como que o Sherlock é tão inusitado, tão estranho para nós. Então, o Watson é um narrador comum, é uma pessoa comum que vai fazer um contraponto à genialidade, a essa sagacidade do Sherlock Holmes. E isso é importante, inclusive, para fazer um equilíbrio das histórias, porque o brilhantismo do Sherlock Holmes, quando ele se torna parceiro do John Watson, é justamente porque eles vão se completar. O John Watson vai conseguir trazer para as investigações aquele lado mais humano que o Sherlock não consegue ter, né? Porque ele está tão apegado à questão da frieza, da praticidade científica, que ele acaba perdendo a capacidade emocional. E daí que entra aquela reflexão que eu fiz no início do vídeo, falando que assim, hoje, no século XXI, nós temos conhecimento que é importante se aperfeiçoar cientificamente ao ponto de ter essa sagacidade do Sherlock Holmes. Mas nós não podemos perder de vista que a minha evolução intelectual, ela precisa ser igual à minha evolução emocional. Eu não posso ser uma pessoa extremamente inteligente, mas com uma capacidade emocional quase nivelada a 0, que é o caso do Sherlock Holmes. Eu preciso evoluir intelectualmente, mas evoluir emocionalmente na mesma proporção. Vamos pro caso em si, né? Até agora eu falei sobre os personagens principais, sobre o universo, agora vamos para o crime, o assassinato. Então, um belo dia, está lá o Watson, junto com o Holmes, no apartamentinho deles, na 221B da Baker Street, e de repente chega o inspetor Lestrade pedindo que o Holmes comparecesse a uma cena de crime
que é numa casa abandonada que fica numa ruazinha lá que eu esqueci o nome. E aí o Holmes fica excitadíssimo, né, empolgadíssimo com esse assassinato, com essa possibilidade, e eles vão lá analisar o cadáver, analisar o corpo. E desde o momento que o Holmes entra na cena do crime, que começa já na entrada do prédio, da casa abandonada em si, ele já começa a analisar o jardim, ele começa a analisar as pegadas do chão, e ele consegue diferenciar pela profundidade da pegada qual pegada foi feita recentemente, né, pelos policiais quando adentraram a cena do crime, e qual pegada estava anterior. E por ser uma casa abandonada, ele deduziu que era a pegada da vítima e do assassino, né? Enfim, quase uma cena de CSI, só que no século XIX. E aí ele começa a fazer toda uma análise da cena do crime, uma análise do corpo. E aí ele sai de lá, além das informações que os policiais já tinham, que era um cartão de visita no corpo da vítima que tinha o nome dele. É um nome Enoch, que assim, é um nome culturalmente associado aos Mormons. E eles encontraram o cadáver desse sujeito no chão e escrito na parede a palavra Hash. Bem, os policiais já tinham deduzido isso, mas quando o Holmes entra na cena do crime, ele já sai falando uma série de coisas que os policiais ficam justamente com aquela impressão que o Watson leu no artigo da ciência da dedução, que ele estava adivinhando as coisas, porque os policiais da Scotland Yard não tinham aquela capacidade de científica dedutiva que o Holmes tinha de perceber o que estava acontecendo ali naquela cena de crime. Então ele fala que não foi um suicídio, porque os investigadores ainda estavam em dúvida se era um assassinato ou um suicídio, porque o cara não estava esfaqueado, ele simplesmente estava morto. Aparentemente ele tinha morrido, sei lá, de ataque cardíaco, de alguma coisa do tipo. Então eles não sabiam disso. O Holmes entra na cena, analisa, toca na vítima, sente o cheiro do hálito da vítima e sai dizendo: foi um assassinato. E o assassino, ele tem 1,85 m, é um homem, e ele vai falando uma série de informações assim que os policiais falam: como? De onde você tirou isso, cara? A gente não sabe nem se foi suicídio ou assassinato, você fala que foi assassinato e já vem aqui com uma ficha do criminoso? Como assim, cara? Você tá adivinhando isso como? E aí ele vai falar: olha, esse hash foi escrito a 1,85 m do chão. A vítima é baixinha, ele tem 1,60 m, então não foi ele que escreveu isso, porque nós, seres humanos, temos a mania de toda vez que a gente vai escrever na parede, numa lousa, nós escrevemos na altura dos nossos olhos. Então eu simplesmente ergo a mão e escrevo. Então o assassino escreveu hash aqui na parede. Se ele escreveu isso a 1,85 m, evidentemente não foi a vítima, então foi alguém quem escreveu com sangue, porque estava escrito com sangue essas palavras. Então, não foi escrito pela vítima, foi outra pessoa. Se tinham duas pessoas aqui, um era a vítima, o outro era o assassino. Ele foi assassinado porque eu estou sentindo no hálito dele cheiro de veneno. Então, ele foi morto por envenenamento. Então, foi um assassinato. Aí ele começou a ir por todas as deduções, montando toda a cena do crime ali, só por ter entrado naquela sala. E essa palavra hash vai dar o que falar, porque os investigadores, eles acham que Hash era o nome de uma mulher, escrito, seria Rachel, né, Raquel, e que não teve o tempo de terminar de escrever, que ele não escreveu o L. E aí o Holmes tira o sarro deles e fala: não, Hash, né, em alemão significa vingança. Então essa palavra aqui não é uma referência ao nome de uma mulher, é uma referência a uma palavra alemã. E o Holmes encontra na cena do crime uma aliança de mulher, um anel de mulher. E aí ele começa a deduzir que aquele anel seria a peça-chave para eles conseguirem encontrar o assassino. Bem, esse conto ele é dividido em duas partes. A primeira parte se encerra justamente quando o Holmes ele vai atrás de uma série de provas e ele chega à conclusão de quem é o assassino, e o assassino nos é apresentado, e logo aí já termina a primeira parte da história. A segunda parte do livro
Eu, quando comecei a ler, sinceramente, eu tive a impressão que eu tava lendo outra história. Tanto é que eu comentei, eu falei assim, gente, eu acho que o conto acabou e começou um outro conto dentro do conto, porque não é possível. Porque muda até o narrador. Então a gente tava ali na primeira parte inteirinha do livro com o Watson como narrador, personagem. Aí eu começo a ler a segunda parte, o narrador é onisciente, é um narrador em terceira pessoa, e vai começar a contar a história de um grupo de pessoas que estava perdido no deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Cara, não tem absolutamente nada a ver com nada do que a gente tava falando até então no livro. E é um tempo, assim, lá no início do século XIX, sendo que a história inteira se passa no final do século XIX, né? O Watson, o Sherlock, eles estão ali no final do século XIX. E aí a gente vai voltar pro início do século XIX. Então, assim, pra mim pareceu que, nossa, é a mesma história? Eu acho que não. E eu li o primeiro capítulo dessa segunda parte inteirinho, tendo a impressão de que, meu Deus, mudou a história. Quando chegou no segundo capítulo da segunda parte, foi que eu percebi que se tratava da mesma história. Porque aí começaram a apresentar os nomes dos personagens, né? E eu percebi que aparecia ali os nomes das vítimas, porque teve uma segunda vítima de assassinato, e do assassino. E aí a gente percebe que foi necessário essa digressão, esse retorno lá nos princípios do que seria a vida dessas personagens para contar a história do porquê. Porque quando termina com o Holmes falando, né, quem era o assassino, pra gente fica assim, ok, você deduziu tudo certinho, bonitinho, cientificamente tá comprovado que esse fulano é o assassino. Mas, cara, qual a motivação desse crime? Afinal de contas, né, quando a gente joga no Scotland Yard, jogo de detetive, a gente tem que encontrar a arma do crime, o assassino e o motivo. E qual era o motivo desse crime, gente? Não existia motivo, a gente não sabia. E aí, quando entra na segunda parte, que vai regredir lá pro início do século, vai se contar a história de um grupo de mormons e de um forasteiro com uma filha adotiva que estavam perdidos no deserto, que acabaram sendo acolhidos por esse grupo de mormons, e aí vão ter toda uma história que é quase um romance, e romance nos dois sentidos. Tem o romance romântico e o romance porque vira uma história mais complexa, com bastante personagens, que vai desenvolver assim uma trama maior, com bastante injustiça, aventura, perseguições, assassinatos, vários, né, assassinatos. Então aí quando a gente faz essa digressão, quando termina num tempo assim que seria muito próximo aos assassinatos que o Sherlock Holmes investigou, aí retoma a narrativa na voz do Dr. Watson para finalizar tudo aquilo que ele vai... eles já tinham prendido o assassino, eles estavam na Scotland Yard com o suspeito, e aí vem justamente a confissão desse suspeito e o fechamento da história com as palavras do próprio Dr. Watson. E assim a gente encerra essa resenha analítica aí do conto Um Estudo em Vermelho de Sherlock Holmes. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!